Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conferir mais um giro de notícias, nosso quadro Giro MMA. Antes do vídeo vou pedir apenas humildemente pra você deixar seu like, clique aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui o nosso trabalho, é rápido, não custa nada, fortalece muito. Clique no like e no celular pode aparecer também o botão de hypar, aí você ajuda mais ainda e principalmente se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que rola no mundo do UFC. Aqui você só sai ganhando e vai ser muito bem-vindo, beleza? Deixa o like, o hypar, se inscreva, bora pra mais um giro de notícias. Não tem mais saída, não tem mais volta. Walter Walker sobe no ranking do peso pesado e agora é o número 8 do ranking. Olha só, rolou atualização nos rankings e eu vou falar aqui como que tá pra vocês, ó. Olho na tela, a gente tem o campeão Tom Aspinall, número 1, Ciryl Gane, 2, Volkov, 3, Sergey Blachowicz, 4, nosso índio Alex Poatan, 5, Rizvan Kuniev, 6, falastrão Josh Rocket, 7º, Cortez Acosta, conhecido como Salsa Boy, e aí em 8º a gente já tem o Walter Walker. Tá aí, Walter Walker sem saída. Ele, que não queria subir no ranking, acabou que não teve mais jeito. É o número 8 do ranking. Qual que é o próximo adversário do Walter Walker? Deixa aí sua opinião nos comentários. Acha que ele tem chance contra alguém da parte de cima da tabela? Eu vou mandar o papo reto aqui pra vocês. A situação agora ficou complicada. Todos esses nomes aqui, os 7 primeiros, são lutadura pro Walter Walker. Deixa aí sua opinião nos comentários e bora pra próxima notícia. Anthony Smith é preso. O que tá acontecendo com os comentaristas do UFC? Primeiro a gente teve a prisão do Dustin Poirier, que tinha bebido uma e quase saiu na mão com o policial. E agora a gente tem o Anthony Smith. O Anthony Smith foi preso pelo seguinte fato, ó. Abre aspas aqui pra postagem. Ex-UFC, Anthony Smith é preso acusado de violência doméstica. E de acordo com o site TMZ, também consta no boletim de ocorrência ameaças terroristas e cárcere privado. Tá aí, pessoal. Bizarro. Não sei nem o que dizer aqui. Claro, ele tá sendo acusado, ainda não é um fato, mas foi preso. O que tá acontecendo com os comentaristas? Já não vai ter mais nenhum comentarista lá na gringa. E parece que é regra, né? Virou lutador do UFC, ex-UFC, tem que ser preso. E outro, o que me surpreendeu aqui foi esse negócio aqui de terrorista, cárcere privado. Tá maluco? O cara é um psicopata. Bora pra próxima notícia. E falando em psicopata, a próxima notícia falando dele, Jon Jones. Jon Jones revelou que nunca usou esteroides em sua carreira. O Jon Jones que é muito questionado sobre ser o maior de todos os tempos e quando alguém vai questionar esse posto, fala que ele usou esteroides. Mas ele apareceu em uma entrevista recente, entrevista que eu trouxe aqui no canal. Aliás, depois vai lá, confere a entrevista, ele apareceu e declarou, ele afirmou que nunca usou esteroides. Abre aspas, a quantidade da substância em meu corpo era tão pequena que levou cientistas muito caros para sequer encontrá-la. Fecha aspas, declarando aqui o Jon Jones, e é isso, foi difícil achar a substância e quando acharam era uma pequena quantidade. O Jon Jones disse que era um suplemento manipulado e que ele não sabia disso daí. Será mesmo? O que você acha? Acha que isso daqui é desculpa do Jon Jones? Tá mentindo? Ou que não, que ele tá falando a verdade? Nunca usou um veneninho? Deixa aí sua opinião nos comentários e bora pra próxima notícia. Alex Poatan é criticado e humilhado pelo falastrão Josh Rocket. Josh Rocket apareceu em suas redes sociais questionando o posto de Alex Poatan como número 4 do ranking do peso pesado. Abre aspas pra fala do falastrão. Ei, Meta, como que o covarde do Alex Pereira está ranqueado em 4º do ranking se ele nunca venceu uma luta no peso pesado? Fecha aspas, fez a pergunta aí o Josh Rocket em seu Instagram. E aqui eu já vou responder pra vocês. O Alex Poatan lutou com um campeão. Quando o cara luta com um campeão, ele fica bem ranqueado. Dependendo da performance, até independente, não tem como um cara lutar, disputar o cinturão e ficar fora do ranking, ou ficar lá embaixo. Então, falastrão novamente falando besteira. E eu quero ver essa próxima luta desse falastrão, porque tá falando muito. Na hora que a casa cair, eu quero ver se esse personagem aqui vai se sustentar. Deixa aí sua opinião nos comentários. Acha que o Poatan venceria esse falastrão? Eu tô querendo ver essa luta. Tô começando a querer ver essa luta. Poatan colocar um ponto final nesse falastrão. Fala muito. Tá merecendo ser nocauteado, ser batizado e tomar ali, ó. A comemoração. Pra ficar traumatizado igual ficou o Ankalaev. Essa que é a real aqui, ó. Fala muito. Enfim, deixa aí sua opinião nos comentários. Quem que ganharia? Falastrão ou Poatan? Quer ver essa luta? Bora pra próxima notícia. Próxima notícia falando do cinturão do meio pesado. Como a gente sabe, ou pra quem não sabe, o atual campeão da divisão, Carlos Huber, tá lesionado e só volta em 2027. Então,
o UFC pode fazer um cinturão interino entre Ankalaev e Jiri Prochazka, ou até mesmo Ankalaev e Paulo Borrachinha, Borrachinha contra outro lutador, e quem falou sobre isso foi nada mais nada menos do que o atual campeão. Abre aspas para a postagem do Carlos Uber. Ankalaev versus Jiri, deem um camp completo para os dois, é a luta que a divisão merece, e em termos de estilo, é um confronto que os fãs adorariam ver. E Paulo Borrachinha versus Khalil Rountree, essa é o Coringa, alto risco, alta recompensa, alguém vai sair dessa luta com enorme impulso na carreira. E aí, quando toda a poeira baixar, eu estarei pronto para quem conquistar essa oportunidade. Vamos nos ver em 2027. Fecha aspas, declarando aí o campeão. E aqui, pessoal, depois dessa fala, rolou uma postagem do próprio UFC mostrando as probabilidades da próxima luta do Ankalaev. O Ankalaev tem 31% de enfrentar o Carlos Uber direto pelo cinturão, 7% de lutar contra o Jiri Prochazka pelo um provável cinturão interino e também 37% de chance de enfrentar o Paulo Borrachinha também pelo cinturão interino. Então a maior chance é Paulo Borrachinha e Ankalaev. Qual luta que faz mais sentido? Deixa aí nos comentários. Ankalaev e Uber, a gente ficar todo esse tempo sem uma luta? Ankalaev e Jiri, Jiri vindo de derrota? Ou Ankalaev e Borrachinha, Borrachinha vindo de vitória, conhecido agora, entre aspas, como o caçador, o assassino dos russos? Então é um confronto interessante. Eu gostaria de ver essa luta. Paulo Borrachinha e Magomed Ankalaev. E quem apareceu falando sobre o possível confronto, claro, foi o próprio Borrachinha. Abre aspas pra fala do Borrachinha. Alguns dizem que eu deveria lutar com o Jiri ou Ankalaev. O Jiri tá saindo de uma derrota idiota. E o Ankalaev, depois de mais uma luta super chata, ele tá mais perto de ser cortado do que do título. Fecha aspas, declarou aqui o Borrachinha. E o comentário mandou o papo, né? Não mentiu. Querendo ou não, o Jiri teve aquela derrota estúpida. O cara tava lesionado, sei lá o que ele foi inventar, acabou sendo nocauteado. E o Ankalaev, que se você tiver com problema pra dormir, só botar uma lutinha dele ali que você dorme igual bebê. E aqui o outro falou aqui, ó, já tem o outro que vai na contramão, comentário. Disse o seguinte: e ele ainda perde pros dois. Também aqui não dá pra descartar, né? Borrachinha pra ganhar do Ankalaev é difícil, pra ganhar do Jiri também, mas é isso, pessoal. Qual luta aqui faz mais sentido? Borrachinha e Ankalaev, Borrachinha ou Jiri, Ankalaev ou Jiri? Deixa aí sua opinião nos comentários. Deixa aí a opinião, bora pra próxima notícia. Próxima notícia falando de Jon Jones. O Jon Jones participou de uma entrevista e mandou a real sobre Alex Poatan. Como que seria uma luta entre Jon Jones e o nosso brasileiro? E será que o Poatan não é um peso pesado de verdade? O Jon Jones fez um comparativo e falou que o Poatan tá atrasado. Se liga só nas falas do Jon Jones. Do card da Casa Branca, todo mundo esperava ver você contra o Alex Poatan. Como seria essa luta contra o Poatan? Seria uma luta fácil? Porque a gente sabe, o Alex Poatan tem problemas ali no wrestling, onde você é forte. Você ficou triste por não lutar na Casa Branca? Sim, eu vi como que o Poatan treina, eu vi o nível de wrestling dele. E ele tá muito atrás, muito atrasado. Eu acho que, por exemplo, o Stipe Miocic é um verdadeiro peso pesado. Um cara enorme, enorme mesmo. O Ciryl Gane, quando você vê o Ciryl Gane pessoalmente, ele é um cara enorme, enorme de verdade. E o Alex Pereira, ele não é um cara tão grande assim. Ele é um cara mais seco. Eu sinto que o meu físico, a minha força, seria demais pro Poatan. Eu acho que no momento que eu levasse o Poatan pro chão, eu já finalizaria ele de maneira rápida. Tá aí, pessoal, as palavras do Jon Jones. Eu trouxe esse corte lá na página Giro MMA BR, minha nova página do Instagram, e também trouxe a entrevista completa aqui no canal. No final do vídeo, você pode conferir a entrevista completa. Eu vou ler aqui nos comentários, porque vocês viram, as falas do Jon Jones foram polêmicas. Basicamente, falou que o Poatan não é um peso pesado de verdade, igual um Ciryl Gane, um Stipe Miocic, que os caras são grandes por natureza, é um cara mais seco, e falou que ia levar pro chão e finalizar rápido. Basicamente, sem nenhuma dificuldade. O que você acha? Acha que o Jon Jones realmente venceria Alex Poatan com facilidade ou que não? Que aqui é muita falação pra pouca atitude, porque eu vou falar aqui pra vocês. A gente não tem memória curta. Ofereceram 15 milhões de dólares pro Jon Jones enfrentar o Poatan na Casa Branca e ele recusou. Recusou porque estava com medo. Essa que é a real. O Jon Jones é o maior de todos os tempos? É, mas ele foge dos desafios. Desafio bateu na porta e ele se cagou de medo. E agora fica aí falando, eu finalizaria fácil.
igual como foi com o Tom Aspinall. Ele ficou com medo de ir lá lutar, Ciryl Gane foi lá, deu um trabalho, ele, opa, se o Ciryl Gane fez isso, imagina o que eu não faria. Mesma coisa, Poatan, o Ciryl Gane ganhou, então imagina o que eu não faria. Eu ganhei do Ciryl Gane, só que a matemática não funciona assim no MMA. MMA não é matemática, então se o Poatan lutasse com o John Jones, poderia nocautear o americano. O John Jones sabe do risco, pelo menos essa é a minha opinião. E não aceitou a luta agora, nesse estágio da carreira, já com quase 40 anos, porque tava com medo de ser nocauteado e perder o posto de maior de todos os tempos. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora falar aqui pra vocês, mas e no auge, o John Jones ganharia do Poatan? Aí já é outro papo, e eu vou deixar essa daí com vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou do John Jones recusando a luta com o Poatan e aparecendo falando que finalizaria o Poatan fácil, que não ia ter trabalho, falando que o Poatan não é um peso pesado de verdade, que Ciryl Gane, Stipe Miocic são maiores, que ele tá atrasado. Vocês viram, o cara mijou na cabeça do índio aqui, depois apareceu dando um abraço nos bastidores. Não dá pra confiar no John Jones. Enfim, pessoal, deixa aí sua opinião nos comentários, tá rolando vídeo novo lá no canto. Essa entrevista completa, eu trouxe ela completa, o John Jones falando sobre o Poatan, Khamzat Chimaev, Topuria, Makhachev e muito mais, beleza? Vai lá, clica lá pra conferir a entrevista, tamo junto, te vejo no próximo vídeo, deixa o like pra fortalecer, deixa o hypar também, muito importante, principalmente se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que rola no mundo do UFC. Aqui você só sai ganhando, vai ser muito bem-vindo. E só mais um recado, hein? Recuse imitações, tem gente copiando os nossos conteúdos aí na caruda. Uma coisa é copiar o formato, outra coisa é copiar até no jeito de falar, tá bizarro, mas é isso, o trabalho que segue aqui, se estão copiando, é porque o trabalho tá sendo bem feito, né? Deixa o like, tamo junto, vídeo novo lá no canto, só clicar e conferir, e até mais.